Olá, eu sou Hélio Arão Júnior, sou médico urologista e no vídeo de hoje eu quero falar com você que tem pedra nos rins. Existe alguma dieta que melhora? O que você faz para poder melhorar, para evitar os cálculos renais ou não tem que fazer nada? Mas eu vou te convidar novamente, eu sempre estou te convidando. Se você ainda não se inscreveu, aproveita aí, não custa nada, já se inscreve aí, já deixa o seu like, deixa um comentário, sugestão para que eu possa gravar novos vídeos numa linguagem descontraída, linguagem de consultório, para que você entenda, faço para você. Isso não vai custar nada para você, mas o YouTube vai entender. Quanto mais pessoas clicarem, quanto mais pessoas comentarem, mais esse vídeo vai alcançar outras pessoas que têm esse mesmo problema e que podem ser beneficiadas com esse conteúdo, ok? Muitas pessoas têm ao longo da vida uma predisposição genética para a formação de cálculos. Eu e nenhum médico temos condição de mexer naquilo que é genético. Não existe forma de manipular ainda, na luz da medicina, no ano de 2022, algo que vai modificar a sua genética, a sua história familiar. Nós não temos como mexer nisso. Porém, existem alguns fatores simples que nós podemos mexer e que isso pode interferir na formação de cálculos. E isso é muito simples. Quando nós temos uma pessoa que é formadora de cálculos, ou seja, ela tem cálculos renais de repetição e com frequência ela está tendo que passar por um procedimento cirúrgico ou ela expele cálculo com frequência, existe uma forma de poder minimizar esse problema. Em alguns casos, até a pessoa fica livre desse problema. Existem mecanismos simples. Primeiro, nós temos que entender qual é o seu cálculo. Então nós vamos fazer um estudo metabólico. Esse estudo metabólico é feito utilizando o sangue e a urina de 24 horas e se você tem um cálculo, nós fazemos um estudo cristalográfico para ver de que seu cálculo é formado. Aí nós pegamos, na urina de 24 horas, nós usamos o cálcio, que é um fator que quando ele está aumentado na urina, aumenta o risco de formação de cálculos. Nós dosamos o ácido úrico, que também aumenta na urina de 24 horas e isso aumenta a formação de cálculos. Nós dosamos o citrato, que é um fator de proteção. Esse aqui, quanto mais alto, melhor. Muitas pessoas têm uma hipocitratura, uma deficiência do citrato, uma falta de citrato. Esse citrato ele é encontrado nas frutas cítricas, laranja, limão, acerola. Nós dosamos também o oxalato, que ele também é encontrado em alguns alimentos. Quando nós dosamos esses substratos aqui, esses sais na sua urina de 24 horas, nós dosamos também no sangue o cálcio, a vitamina D, o paratormônio e nós dosamos também o ácido úrico no sangue. O ácido úrico no sangue costuma dar a gota, o ácido úrico na urina costuma dar as pedras. Vitamina D é um problema, por quê? A falta da vitamina D faz com que nós não fixemos o cálcio nos ossos e aí acaba que nós vamos excretar, perder mais cálcio e ele vai sendo eliminado através da urina, pode aumentar a sua calciúria. Porém, quando nós repomos a vitamina D em excesso, quando ela passa de um determinado valor, acima de 80, 90, e hoje está muito comum com essa onda do Covid de tomar vitamina D, tem chegado aqui no consultório pessoas com 150 de vitamina D. Isso também aumenta o risco de formação de cálculos. Então, o excesso da vitamina D forma cálculo, a falta também. Aí nós vamos dosar tudo isso. Uma vez feito isso, nós vamos descobrir qual é o seu distúrbio metabólico. E aí nós vamos orientar uma dieta e, em alguns casos, até tomar alguns medicamentos para poder minimizar a formação de cálculos. Bem, primeira coisa, o mais básico de tudo, se eu estou formando cálculo, eu tenho que ajustar a minha ingesta de líquido e a minha quantidade de soluto. Eu tenho que aumentar o meu líquido e diminuir a minha quantidade de soluto. Por quê? Se eu tenho muito soluto, eu tenho muito cristal, um próximo do outro, e eles vão se agregar e vão formar cálculos. Se eu aumento a minha ingesta de água, eu vou solubilizar isso, eu vou afastar os cristais e automaticamente vai diminuir um pouco a formação de cálculos. Quando eu falo líquidos, eu não estou falando só de água. Água, chá, suco, gelatina, água de coco, Gatorade, melancia, tudo que aumenta o volume urinário. Não estamos falando aqui de refrigerante nem de bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica ela acaba te desidratando, porque ela vai forçar uma diurese por conta do hormônio antidiurético. E o refrigerante não é um bom hidratante, ok? Como é que nós vamos calcular isso? 30 ml de água por quilo de peso na pessoa que vive num ambiente normal, de 40 a 45 naquela pessoa que vive num ambiente muito quente, que pratica muita atividade física, que tem um gasto excessivo. E nós vamos dosar, ver se você está urinando clarinho, porque a cor da diurese acaba sendo um dos fatores que vão nos nortear se está bem hidratado ou não, ok? Uma outra coisa, se o ácido úrico ele aumenta na urina, a principal fonte de ácido úrico que nós temos para gerar o ácido úrico na urina são as proteínas, então nós temos que diminuir a proteína, é uma das coisas que nós temos que reduzir. Para quem tem ácido úrico aumentado, proteína animal tem que ser reduzida. Ah, tem que cortar tudo? Não, não tem que cortar tudo, tem que reduzir. Reduzir a quantidade de proteínas, principalmente da carne vermelha. Ela é o principal vilão para a formação dos cálculos de ácido úrico. Tem que reduzir o ovo em pequena quantidade.
mas nós temos que reduzir. Se o seu distúrbio é um distúrbio do cálcio, não, então nós temos que tirar o leite, os derivados. Não, nós não usamos restrição de leite e nem de derivados do leite. No passado, sim, nós restringimos tudo. Hoje nós temos uma dieta normocálcica, que você pode comer normal, dentro do limite da normalidade, você pode comer tudo. O problema é a suplementação que vem do cálcio, em excesso. Quando você repõe algo que está faltando, não tem problema. Quando você está suplementando além da conta, com altas doses de cálcio, isso vai aumentar a sua calciúria, aumenta o risco de formação de cálculo. Então, não é o cálcio que você está comendo da dieta. O cálcio, a sua dieta pode ser normocálcica, ela não tem problema, tá bom? Então, se você está com problema de cálculo, não é o cálcio que você tem que tirar. Você vai comer normal o seu leite, comer o seu queijo. Se você não tem nenhuma intolerância, se você acha que é adequado comer, você pode comer. Não precisa fazer a restrição por conta dos cálculos. Agora, se você faz uma suplementação, principalmente nas mulheres mais na menopausa, que suplementam com altas doses de cálcio, cuidado, você tem que plantar isso ao longo de toda uma vida. Não adianta você querer plantar nos seus ossos depois de uma determinada idade. Nós temos que ir dosando, a virtude está em escalonar a distribuição do cálcio em toda a vida. Terceira coisa, nós falamos aqui primeiro da água e depois da proteína. Um dos vilões, talvez o maior deles, o sódio. O sódio, quando ele aumenta, quando você ingere um excesso de sódio, você vai acabar mexendo com o metabolismo do cálcio, você acaba atraindo mais cálcio e mais oxalato para dentro da via urinária, e isso aumenta a formação de cálculos. Onde que tem o sódio? O sódio nós temos ele em tudo hoje, tudo que você compra, que é conservante, que é enlatado, que é embutido, salgadinho, tudo isso você vai olhar lá assim, ó, conservante, sódio. Então tudo que tem o sódio vai aumentar a sua chance de formar cálculo. Em todo mundo? Claro que não. Existem as pessoas que nós falamos no começo. Tem pessoas que têm a predisposição genética. Quem tem a predisposição genética precisa de ter uma dieta mais adequada, precisa de restringir um pouco mais. Quem não tem essa predisposição, não é que ele pode comer à vontade. Vai formar cálculo? Pode formar. Mas em quem tem a predisposição, essas pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado com a restrição, principalmente do sódio, de comer coisas embutidas, enlatadas. Até porque o multiprocessado, para conservar essas coisas, coloca-se muitos produtos além do sódio. Então tem que tomar cuidado com o tipo de alimento que você está ingerindo. Uma outra coisa, citrato. O citrato ele tem que estar em altas doses. Citrato, quanto mais alto ele tiver no seu corpo, melhor é, porque ele entra ali no meio, ele dissolve, ele impede a formação dos cristais de cálcio, de oxalato, ele impede a agregação dos cristais. É um fator muito importante e muitas pessoas têm uma deficiência do citrato, ou por uma carência alimentar, ou por um fator genético mesmo, eles têm uma hipocitratura. Onde nós arrumamos o citrato? Nós arrumamos o citrato nas frutas cítricas, laranja, limão, acerola, tudo que é cítrico é fonte de citrato. É claro que não dá para você repor um citrato muito baixo simplesmente com uma alimentação. Muitas vezes pode ser que você precise de uma suplementação com um citrato de potássio, que ele vem na farmácia com o nome de Litocite. Não estou aqui prescrevendo remédio, mas estou te explicando que o Litocite é um citrato de potássio que ele faz aumentar o seu citrato e aumenta a desagregação dos cristais, impede a formação de cálculos, ok? Uma outra coisa, o oxalato. O oxalato, ele vem no espinafre, em algumas frutas, em alguns tipos de chás pretos, ele tem no tomate, mas para você, aí a pessoa fala, então eu não vou comer tomate. Não, para você aumentar o oxalato ao ponto de não ter que comer o tomate, você tem que comer um caminhão de tomate, não é assim. Então, o oxalato, se você evitar o excesso do chá, o excesso do café, já é suficiente para você não ter uma dieta rica em oxalato. Brócolis tem oxalato? Tem, mas para você intoxicar com oxalato, você tem que comer brócolis todo dia em grande quantidade. Então, a restrição do oxalato nós também não fazemos, porque quando eu desço o oxalato, eu acabo subindo o cálcio, porque o oxalato anda muito próximo do cálcio. Se eu tiro o cálcio da dieta, vai sobrar oxalato. Então, acaba que nós não fazemos uma restrição alimentar de oxalato, ok? Então, qual que é o básico aqui? O básico é restringir a quantidade de sal para o excesso de sal. O sal você tem que reduzir o máximo que você puder, porque o sal ele não faz bem para a saúde. Além de aumentar a sua pressão, ele causa danos no seu rim e ele ainda forma cálculo. Então, sal é a primeira dica. Segunda dica, reduzir um pouco a proteína de origem animal. E terceiro, aumentar a ingesta hídrica. E se você tem uma hipocitratura dosada através do seu exame, suplementar com citrato de potássio, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui são dicas muito simples para evitar a formação de cálculos. Nós temos uma investigação metabólica completa. Se você é formador de cálculo, você já formou várias vezes, se você já passou por procedimentos cirúrgicos, muitas vezes,
peça para o seu médico, ou procure um urologista que faça essa investigação, ou um nefrologista para fazer essa investigação, porque uma vez que você fez a investigação e descobriu a causa, fica muito mais fácil de corrigir o problema partindo do fato que você sabe onde está o problema, ok? Não fique com essa conversa de que, não, quem tem cálculo vai ter cálculo toda a vida, o ano inteiro, e todos os anos vou ter que estar operando. Não é assim que funciona. Existe um tratamento preventivo. Procure o seu urologista, procure o seu nefrologista para que ele possa estar te orientando melhor com relação à dieta, com relação às medicações e tudo aquilo que nós temos. Tem medicação para baixar o cálcio na urina? Existe a medicação para baixar o ácido úrico na urina, né? Para tudo tem-se um jeito, desde que você ache o profissional adequado para fazer isso, ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você gostou e ainda não se inscreveu, aproveita aí, me ajuda, já deixa aí inscrito, inscreve no canal, deixa seu like, comentário, sugestão. Se você já passou por algum problema, se você já fez uma investigação metabólica, deu certo, deixa aqui seu comentário, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo.